Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu quero apresentar para vocês um novo indicador. Nesse indicador aqui ele vai calcular para a gente um pivô, mas um pivô é um pouco diferente. Ele vai calcular um pivô quando há uma grande variação, tá? Vamos dizer assim, até anormal, do volume real do ativo que você está acompanhando. Via de regra eu montei e monto meus indicadores para trabalhar com um mini índice em operações day trade. Ele foi programado, tá, para trabalhar no gráfico de 10 minutos, ok? Para isso eu vou colocar aqui, em primeiro momento, um indicador que vai mostrar para a gente em qual momento houve uma grande variação do volume. Esse indicador aqui, deixa eu abrir o navegador, vamos achá-lo aqui. É isso aqui, ó. TVV. O que quer dizer TVV? Taxa de variação de volumes, tá? Então, taxa de variação de volumes. Vamos ver o que ele vai fazer para a gente. Bom, então aqui ele está mostrando para a gente aqui, tá? Toda uma sequência, tá ali, cálculos que ele faz sobre a variação de volumes, ok? E a gente pode observar aqui nesse momento aqui, ó, nesse ponto aqui, que houve uma grande variação de volume aqui, tá? Então justamente nesse candle aqui, tá? No candle das 11 horas e 10 minutos do último dia 6, na sexta-feira passada, houve uma variação muito grande de volume, tá? E logo em seguida a gente pode ver que houve grandes variações aqui nos candles, tá? Então qual que é a lógica? Tá? Ele vai identificar então que nesse candle aqui houve essa variação e a partir desse candle aqui ele vai calcular um pivô e criar para nós três linhas de resistência e três linhas de suporte, operando sempre que acima da linha é compra, abaixo da linha é venda, ok? Então vamos instalar aqui agora esse pivô que eu dei o nome de pivô volume, tá? Ok? Esse parâmetro de entrada aqui são parâmetros para que ele só opere, tá? Dentro do pregão, ou seja, esse cálculo que ele faz das linhas só vale para esse pregão, tá? Até a variação de volume também, ele começa do zero e vai variando do dia, ok? O volume do dia. Então, se vocês observarem que ele criou aqui, ó, praticamente 7 linhas aqui, onde o pivô é essa linha amarela, tá? É o ponto de reversão. As máximas, primeira máxima, segunda máxima e terceira máxima, e as mínimas, primeira mínima, segunda mínima e terceira mínima. Tá? Então, se vocês observarem, ele começa o pregão, ele vai oscilando. Tá? A partir do momento que ele identifica um movimento brusco, ele dá uma estabilizada. Então, por exemplo, aqui ele foi um primeiro momento que ele identificou aqui um movimento brusco. Então, você vê que ele já estabilizou. A mesma coisa foi aqui, ó, tá? Nesse candle aqui às 9h30, ele localizou um movimento brusco, tá? Da taxa de volume, da variação. Ele estabilizou a linha do pivô nesse patamar, tá? Em torno de 76.425, tá? Quando houve um segundo maior que esse aqui, ele novamente deu outra estabilizada aqui, esse ponto aqui, tá? E aí, novamente, ele deu uma outra estabilizada aqui. E por último, às 11h10, ele deu a última, que foi a maior de todas. O grande volume, a grande variação de volume. E a partir daqui, então, ele montou o nosso pivô. Montou aqui um pivô, uma linha de pivô. E baseado nessa linha de pivô, ele calculou para a gente aqui 3 linhas máximas e 3 linhas mínimas. O que eu quero mostrar para vocês aqui com isso? Então, ou seja, a partir desse momento, dessa variação aqui, ele começa
a trabalhar, ou seja, é o momento exato que você começa a observar com mais calma, tá? Geralmente vai aparecer sempre uma linha, um momento do mercado que há uma oscilação muito brusca de volumes. Então eu achei interessante analisar os valores, os preços desse candle que dá essa oscilação e a partir dela criar um item, um indicador que me identificaria parâmetros de resistência, que são no caso essas linhas verdes, e parâmetros de suporte, que são no caso essas linhas vermelhas, ok? Então a gente pode ver aqui que a partir desse momento, tá? Foi nesse candle aqui, olha, um rompimento para cima, ele foi até a máxima, a primeira máxima, voltou até a primeira mínima, voltou no pivô e ficou oscilando, deu uma recuada até próximo da primeira mínima, rompeu a primeira máxima e ficou nessa briga o pregão inteiro, tá? Então vocês podem observar que ele serve realmente de parâmetros, tá? A partir do momento que há esse rompimento para baixo, é um momento de venda. Se a gente considerar aqui que esse patamar está em 76,040 e a mínima em 75,765, nós estamos falando aí de cerca de quase 300 pontos de oscilação. Então dá para realmente fazer bons traders com essa oscilação aqui, ok? Mas sexta-feira foi um dia meio atípico, né? Um dia meio lateral. Então vamos olhar um outro dia, na quinta-feira, por exemplo, tá? Na quinta-feira, vocês podem olhar aqui que às 11h20 aqui houve um movimento brusco, desculpe, às 11 horas, né? Houve um movimento brusco, tá? E a partir desse movimento, deixa eu confirmar aqui só o horário, foi aqui, ó, nesse aqui, 11 horas, tá? A partir daqui ele criou para nós o pivô, tá? E as linhas mínimas e máximas. Então observe que o rompimento do pivô ocorreu aqui, mesma coisa, cerca de 300 pontos aqui de oscilação, ficou oscilando entre a primeira mínima e o pivô até às 13h40 e depois ele começou a romper, desceu, veio na segunda mínima, voltou novamente na primeira mínima, rompeu a segunda mínima, a terceira mínima e despencou, tá? Outro patamar aqui na quarta-feira, houve toda essa oscilação inicial, em determinado momento, tá? Às 11 horas novamente, houve um volume muito grande, tá? Estabilizou-se um pivô, e a partir dessa estabilização, ele criou os sinais para nós, as 3 máximas e as 3 mínimas. Então percebam que ele oscila na primeira e volta até na primeira. Então, ou seja, ele cria um patamar aqui que praticamente ele cerceia para nós, cria-se como se fosse um envelope das máximas e mínimas que o mercado está sinalizando que ele irá trabalhar, tá? A importância, gente, aqui, ó, agora nós estamos aqui no dia 3, né? Dia 3 foi terça-feira. A mesma coisa aqui, ó, houve movimentos de taxas de variações altas, ele foi subindo, porque a cada candle a taxa aumentava, tá? Então houve pouca estabilização, aqui houve um pequeno trecho de 15 minutos de estabilização, e depois às 11h10, de novo aconteceu um volume alto, e a partir daqui ele criou o pivô. Percebam que o mercado poucas vezes rompe diretamente essas linhas que ele está traçando. Ele vem até aqui, oscila, tá? Aqui sobe até a próxima, oscila, fica oscilando em cima, aí sobe até a próxima, aí depois que realmente lá na terceira máxima, aí já a tendência já está bem definida, no caso aqui é uma tendência de compra, aí o negócio vai embora. Mas quando ele fica entre até a segunda mínima e a segunda máxima, há uma linha de realmente ou de suporte ou de resistência. Na segunda-feira, a estabilização também ocorreu por volta das 11h10, tá? Criou o pivô e em cima disso, perceba, foi até a primeira máxima, recorreu até a primeira mínima, rompeu um pouquinho, não chegou na segunda mínima, voltou para dentro do pivô, tá? Novamente batendo no pivô, ficou oscilando entre o pivô e a primeira mínima, uma clara tendência de baixa, ok? Então, qual é a lógica desse indicador? É justamente criar pontos de suporte e de resistência, tá? O rompimento do pivô da linha amarela, para cima é compra, para baixo é venda, e
as linhas passam a ser um ponto de meta. Então, por exemplo, rompeu para baixo aqui é uma venda, o meu gain estaria nesse patamar aqui, tá? O meu loss seria automaticamente, rompeu de volta, eu zeraria a operação, ok? Aí entra mais um indicador, que eu vou inserir aqui para gente, que é um indicador que eu tenho chamado SAC-BB, que é um indicador voltado para tendências, tá? Esse indicador aqui, tá? Eu chamo ele de SAC-BB, que ele é um indicador que passa para mim a tendência do mercado. Então, trabalhando junto com esses aqui, esse aqui eu não vou precisar, tá? Só uma taxa de variação, só mostrei para que vocês percebam que o próprio mercado vai fazer o cálculo para mim, tá? O meu indicador aqui de pivô vai fazer o cálculo para mim. Então, o que me interessa? Me interessa o seguinte, qual que é a tendência, tá? Do mercado. Vou tirar esse daqui, taxa de variação, excluir ele, tá? Estabilizou aqui, criou aqui a linha para mim, né? Mas eu tenho aqui uma tendência de baixa, pois a linha vermelha está acima da linha verde, tá? Então eu tenho mais chances de ter operações positivas na venda, com rompimento ou do suporte ou do pivô, que nem no caso aqui, rompeu a primeira resistência, não foi, ele retornando, a chance de venda aqui é muito grande e, como vocês podem ver, ele vem com bastante força. A mesma coisa acontece, tá? Quando rompe o pivô para baixo, tá? Ele vem bem. Agora, qual que é a lógica aqui? A lógica é trabalhar com esses rompimentos, tá? E usar essa referência de tendência. No exemplo aqui, é uma tendência de venda. Agora vamos para quinta-feira. Na quinta-feira nós estávamos até meio do pregão com a tendência de alta. Então a ideia é trabalhar sempre com rompimento de baixo para cima. A partir desse momento aqui, ó, inverteu a tendência, passou negativa. Então, ou seja, qualquer rompimento do pivô de suportes é um momento de entrada, tá? Aqui, por exemplo, a aproximação deles aqui também já. Primeiro sinal, que seria uma venda, está abaixo do pivô. Segundo sinal, a linha vermelha está acima da verde, então geraria aqui uma operação de venda. Vamos aqui agora na quarta-feira. Quarta-feira, linha verde acima, tendência de compra. Rompeu o pivô para cima, pode perceber que realmente daria aqui boas operações de compra, tá? Então é esse jogo que a gente estaria trabalhando, tá? Quero apresentar então para vocês esse novo indicador que eu chamo de indicador de pivô de volume. Por que pivô de volume? Porque ele vai trabalhar no cálculo de um pivô do preço quando houver uma variação muito grande de volume. A partir daquela variação, ele estabiliza uma linha de pivô, tá? E fica valendo até o final do pregão. Eu vou puxar aqui mais para trás para vocês perceberem que na maioria das vezes, depois que ele estabiliza, ele vai embora, tá? Só que em alguns casos pode acontecer dessa linha alterar, tá? Por quê? Porque pode acontecer uma carga grande de volume a partir de um determinado tempo. Aqui é um exemplo. Ó. Vinha estabilizado, houve uma carga alta, ele aumentou o pivô, houve outra carga alta, mas num valor do pivô mais barato, tá? E aí prevaleceu o resto do pregão. Eu tenho um outro exemplo aqui. Se vocês observarem aqui, tá? Toda vez que ele rompe, há uma chance muito grande de se obter boas operações. Tá? Então vamos ver aqui, deixa eu dar uma diminuída aqui para ficar mais fácil. Podem observar que toda vez que rompe o pivô, a chance de boas operações é muito grande, tá? Então, eu acredito que seja um indicador que realmente vai trazer resultados bem positivos, tá? Pode ver que eu estou puxando aqui, ó, já estou aqui quase no meio do mês de agosto e ele tem apresentado para mim grandes retornos aqui nesse sentido, tá? Só queria mostrar um aqui que eu vi que ele fez uma variação, houve dois movimentos dentro do
pregão, um até um determinado horário, depois outro, tá? Mas acho que foi bem para trás, eu já estou no mês de julho já. Aqui, ó. Houve uma estabilização aqui, depois no meio do pregão houve outra estabilização, tá? Mas não foi esse que eu vi, não. Só queria mostrar essa outra situação, tá? Que é possível. Então, ou seja, quando há essa variação durante o pregão, ele vai refazer o cálculo, ok? E para prevalecer até o final do pregão. E aí também você tem que trabalhar com essas informações, tá? Aí você vai ter um novo pivô, tá? Aqui, ó. Aqui, ó. Houve uma aqui, depois uma outra trecho aqui, depois mais no final do pregão, às 4h10, um novo movimento atípico. Então nós tivemos um primeiro movimento atípico ao meio-dia e 10, depois um movimento atípico às 13h20 e um movimento atípico às 4h10, tá? Então, gente, a ideia aqui é mostrar que ele pode ter um, dois, três movimentos atípicos, tá? Durante o pregão. Mas, via de regra, em 95% dos casos, ele cria um movimento atípico só e a partir dali se trabalha todo o pivô e as máximas e mínimas, ok? Então, trabalhe e use esse pivô, quem estiver interessado, como suporte e resistência. Situações em que o mercado vai estar mostrando uma certa força no suporte de repente, um comprado e numa resistência de um vendido, ok? Então, essa aí que eu tinha que mostrar para vocês, um indicador que eu vou chamar de pivô volume, tá? E, logicamente, tem o indicador que eu chamei aí de taxa de variação de volume, ok? Esse indicador também vai estar mais para a questão visual, tá? Porque todo o cálculo vai estar feito em cima do pivô aqui. Isso aqui é mais uma questão visual, para que você perceba que houve nesse momento aqui um aumento considerável, né, de variação de volume, então que a partir daqui ele vai estabilizar numa linha, tá? Como aconteceu aqui, tá? Como aconteceu nesse caso aqui. Então você percebe que praticamente acontece cerca de uma, duas variações, grandes variações de volume em determinado momento no mercado. E a partir dessa variação, dessa maior variação que houve no dia, o sistema vai calcular um pivô e 3 máximas e 3 mínimas para que você possa utilizar-se como suporte e resistência, ok? Então é isso aí que eu tinha mostrado para vocês. Qualquer dúvida, meu WhatsApp vai estar aí. Vocês podem utilizar-se para que a gente tire as dúvidas. É isso daí e até o próximo vídeo.